Provérbios, capítulo 4. Depois de Salmo vem Provérbios. No versículo número 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Amém? Talvez os que estão participando dos encontros nossos durante os 2 dias da semana, onde fizemos comentários assim a respeito da palavra de Deus, desse livro, dessa inspiração divina, né? Talvez percebam que a Bíblia ela não é só um livro que alguns interpretam como descoberta de alguma fonte de sorte. Mas não, a verdade é que este livro, pelo fato de o autor ter sido nosso Deus o inspirador, ele nos ensina como a vida caminhar melhor. Quando Cristo esteve na Terra, o maior tempo dele foi dedicado ao ensino. As coisas de Deus, elas não são algo ou coisas vagas assim que não dá certo, ou que eu jogo na sorte, simplesmente eu planejo alguma coisa e ponho algum tipo de fé em Deus, e vai dar certo. Ela nos ensina, na verdade, a programarmos uma vida melhor. Eu li esse texto para que todos compreendam o seguinte: que em muitos casos da nossa vida, seja bem sucedido ou mal sucedido, casos que eu digo como resultado, muitas vezes foi em razão de nossa maneira de agir, de nossa maneira de pensar. Quando aqui o texto fala em coração, é bom que todos entendam que não está falando do coração bomba, esse músculo que trabalha constantemente forçando o sangue a circular no corpo. O autor está comentando a respeito do pensamento, chamando o centro das emoções, o lado alma do homem, o lado psíquico do homem, de coração. Centro das emoções, centro do pensamento. Está dizendo que de tudo que se pode guardar, não só dinheiro no banco ou a casa do ladrão, guarde o teu pensamento, guarde o teu coração. A pessoa, às vezes, ela preocupa-se muito em guardar valores, com medo do assaltante, com medo do ladrão, enfim. E muitos tiveram toda esta preocupação de guardar muitas coisas, mas deixaram aberto a coisa mais preciosa de sua vida, que foi o pensamento. O autor é bem claro em dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, que é o pensamento. Porque dele, do tal coração, tipificado aqui, que é o pensamento, é o centro das emoções, dele procedem ou flui, ou tem, ou há, as fontes, ou a saída da vida. Vocês sabem que nem toda fonte ela é saudável. Existem fontes que elas são poluídas. Aqui ele chama as decisões do pensamento de fonte. Se cada um aprender a... Claro que o que estão fazendo é tentando aprender. Mas a própria medicina, a ciência hoje sabe que o centro das emoções, ou o pensamento em descontrole, descontrola todo o corpo. E é isso, eu acho que cada um já experimentou isso na vida uma vez. Por exemplo, talvez algum de vocês já passaram um dia assim, tenso,
um dia de muita incomodação, muita preocupação, uma ansiedade reprimida. E no final do dia, de repente, tiveram algum sintoma de dor nas costas, uma apatia, sintomas que não estavam ali antes. E a pessoa simplesmente, ao cair da tarde, chegou à noite, dormiu um bom sono, descansou bem, diz assim: eu levantei melhor. E eu acredito nisso. É comprovado que um ser humano que constantemente procura cultivar uma vida mais alegre, mais satisfeita, tem uma tendência de ser melhor fisicamente, de saúde. Se isto fosse mentira, Deus pelo profeta não falaria, dizendo para que eu tome cuidado com as decisões que eu tomo após os meus pensamentos derem o direito de agir. Tem muita gente que hoje está colhendo frutos, e eu creio que cada um de nós tem um pouquinho desse fruto, não é só um nem outro, do que pensou lá atrás, há 5 anos atrás ou 10. Eu estou errado. É bom entendermos que o nosso pensamento ele é uma semente. Eu vou por aqui porque eu acho que é assim. Tudo bem. Alguém às vezes tenta até intervir. Ninguém consegue. Foi uma decisão. E alguém tenta intervir e diz assim: olha, quem foi ou agiu desta maneira não deu certo. Ah, mas eu vou tentar. E vou arcar com consequência. E às vezes realmente vem a consequência. Vou tentar explicar para os irmãos o valor de pensar corretamente, principalmente sobre Deus. Vocês vão encontrar muitas pessoas nesse mundo com a Bíblia na mão, ou em casa, todo zelo por parte do livro, mas muitas coisas na vida deles não tem oportunidade para melhorar. Não tem uma chance, não tem. E às vezes você vai olhar para aquela pessoa, ela tem uma Bíblia, lê a Bíblia de quando em quando, mas quem é acostumado a conviver com ela vai dizer assim: você continua a mesma pessoa com os mesmos defeitos, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Tem ou não tem? O apóstolo Paulo, ele entrou num assunto sobre a fé que salva. E ele manda os cristãos da cidade de Tessalônica tomar cuidado com os homens perversos. E diz ele por quê? Porque a fé não é de todos. Que fé é esta? Se todos são livres para crer num Deus. Mas ele está se referindo àquela fé que, por ser genuína e verdadeira, aproxima o homem de Deus e que possibilita o homem extrair algum tipo de milagre da parte divina. E observe como isto é correto. As pessoas estão se voltando a esta fé em Cristo, a fé no Evangelho, e aprendendo a desenvolver ou a praticar a fé da maneira correta, elas estão obtendo um tipo de resultado. Seja na alma, por enquanto, no bem-estar, no estado de equilíbrio, de paz. As suas emoções, que é o centro da atividade de Deus, que começa por ali, está sendo alterada. Ela sabe disso. E quando a mente dela sofre alterações baseadas no ensino de Deus, está preparando esta pessoa para coisas diferentes no dia a dia. Por exemplo, se uma pessoa vai construir uma casa, se ele não é preparado mentalmente, através de um curso, uma faculdade de engenharia,
ou algo qualquer na construção civil, é claro que esta casa não vai sair. Pode até sair, mas o perigo é morar embaixo dela. Quando tentamos construir algo para a nossa vida, sem termos sido preparados anteriormente, é um perigo o resultado. Então, quando a gente vem para o Evangelho, para este santo livro, a primeira coisa que Deus se preocupa com cada um de nós é remodelar, restaurar, renovar, mudar a nossa maneira de pensar. Por que as pessoas hoje estão procurando um socorro para a vida? Porque cansaram de agir errado e o resultado é drástico, é triste, chega de sofrer. Eu quero uma luz na vida para que eu sofra menos ou eu pare de uma vez por todas de sofrer. Mas ninguém vai parar de sofrer sem primeiro consertar a casa, a maneira de pensar. Raciocine comigo. Uma pessoa com 30 ou 40 anos de vida, ou 50, ou 60, ou 70, é onde Deus tem permitido. Observe como está arraigado nela a maneira de pensar nesses anos todos. Alguns tiveram uma conduta enraizada, até com pontos mais positivos do que negativos. Mas outros, a vida toda pensaram errado, agiram errado e descambaram para o lado errado. Dá mais trabalho para reformular esta maneira de pensar. Mas se quer parar de quebrar a cara e andar errado e aventurar, vai ter que parar e tentar aprender a pensar como Deus pensa. Caso contrário, não funciona. Aquelas pessoas mais flexíveis para o ensino são aqueles que apressam mais, antecipam, aproveitam mais rápido, como chamamos das benesses de Deus, as bênçãos, as coisas boas de Deus, os bons momentos da vida. E se vocês perceberem, aqueles que são mais difíceis de mudarem a maneira de pensar, eles retardam os bons momentos da vida que Deus possa dar para eles. Tem pessoa que a maneira de pensar é só negativa. Do coração da mente dela não sai nada positivo, não sai nada construtivo. É sempre algo que não é bom nem ouvir. E quando de minha pessoa, que eu digo do ser humano, já tem essas expressões constantemente, de pensar errado, falar errado, automaticamente ao redor dela ela é um alvo fácil da desgraça. Porque ela é um campo aberto, porque ela já planta, ela já vive. É como se ela dissesse, ó, vem que eu estou para isso mesmo. Tudo quanto é urucubaca pode baixar, que eu nasci para baixar o urucubaca em mim. Só para sofrer. Tem pessoas que pensam assim. E quando eu aprendo a pensar corretamente, principalmente dentro do que Deus me oferece, muitas coisas ao meu redor enfraquecem. Eu não fico mais como um alvo fraco. Eu fico como alguém resistente, capaz de perseverar e capaz de avançar à frente, mas sempre dependente das coisas de Deus, da força de Deus. Eu estou falando de uma maneira de pensar dentro dos princípios divinos. Não estou ensinando aqui a pensar positivamente, como o mundão está ensinando. Basta pensar positivamente. Não, não é assim. Estou tentando incutir na mente dos irmãos uma maneira de pensar de acordo com as coisas de Deus. Porque se pensar positivamente, confiando no interior do homem, livrasse o homem dos males, o mundo era um paraíso, e as escolas do pensamento positivo, ninguém era desgraçado. Era tudo uma bênção. No entanto, parece que Deus detém e é o autor das coisas boas para os homens. Mas eu preciso aprender a pensar como ele. Se vocês observarem comigo aqui em Isaías 55, para que você aprenda como Deus se preocupa com a maneira que pensamos. Muita gente neste mundo vive no sofrimento e alguém pensou diferente dele e disse assim, olha, não vai por aí, não entra aí que não dá certo. E a pessoa pensou diferente, não, eu vou, eu sou teimoso, eu sou teimosa, eu sou desistir, eu vou, foi, o que é que deu? Deu em nada, deu problema. Isaías 55 é o capítulo, podemos ler? Amém? Capítulo 55, no verso 6, talvez esteja marcado em alguma Bíblia. Em primeiro lugar, aqui o profeta Isaías, por uma revelação divina, está dizendo o seguinte,
Buscai o Senhor enquanto se pode. Invocai-o enquanto está perto. Observe bem. Você não pode ver neste mundo à mercê da sorte. Ah, Deus está vendo. Deus sabe. Deus é tudo. Deus não sei o quê. Mas o próprio Deus, na revelação para Isaías, disse: buscai o Senhor Deus. Amém? Quando alguém pensa em casar, esse noivo ou essa noiva cai do céu? As pessoas procuram, não é? Procuram em alguns locais, estratégia. Tem ou não tem um local de estratégia? Tem aquele que só vai solteirona, e separado, e sorteiro. Aí você vai disfarçando, tomando uma pinguinha, um zoinho, quem pensa, né? É o local, é as armadilhas, né? É engraçado, mas a verdade é o seguinte, que quem quer alguma coisa vai em busca. É ou não é? Mas se o pensamento deixar a pessoa estagnada, presa, não. E tem gente, eu não quero ser... Eu estou ensinando, me perdoe, não vou dar direto para ninguém aqui. Mas tem gente que não casa, não é porque ninguém quer a pessoa, é porque não faz propaganda. Sabendo disso? Tem mulher que quer casar, ela nunca mostra a perna. E o cara nem sabe se não é uma perna mecânica. Já pensou? O camarada casar e depois na núpcia a mulher, peraí, tira uma perna, tira um braço, tudo parafusado, para, meu. Estamos entendendo? Então é o seguinte... É engraçado, mas é a verdade, irmão. Ela faz cara feia, não, mas é a verdade. Tem alguns que não podem mostrar, na verdade, mas tem alguns que devem mostrar. Não estou dizendo para vir agora no calor aí com uma meia, parece uma cinta, hein? Cuidado. Me refiro ao seguinte, que a pessoa, no plano de Deus também, a parte dela tem que ser feita. Quando Deus quis salvar o mundo, ele não ficou do céu fazendo assim, olhando o povo se enterrando. Coitadinhos. Deus não ficou no céu roendo a unha. O que será desses homens? Ele tomou a iniciativa. Tirou a veste de rei de Deus, veio este mundo entrando por um ventre humano e andou no mundo, e eu vim morrer no lugar de vocês, porque o caso de vocês é sério. Eu vou mudar a sorte de vocês. Os que crerem em mim mudarão a sorte. Ele tomou a iniciativa. Se eu quero saber quem é Deus, eu tenho que dar um passo para a fonte, para a maneira, para o ensino, para as coisas que tudo indica que é possível entender com mais clareza quem é Deus. A pessoa tem que fazer a parte dela. Às vezes tem uma pessoa sofrendo, uma doença grave, um caso grave, ela não consegue, pelo menos 2 horas de paz na vida, tanta perturbação, né? Mas o que ela faz durante o dia? Um exemplo. Durante o dia, primeiro de manhã, a primeira coisa que ela faz, ela vê o pica-pau. Depois a Ana Maria Praga. E vai dando a lista. E vai dando a lista. Tá aí. Eu estou esperando em Deus, né? Tá, mas estamos esperando em Deus. Tá, mas a mente está um bombardeio constantemente de assuntos e coisas que cada vez afastam mais a possibilidade de eu conhecer Deus. Então, claro que não é numa noite que nós vamos dar todo o detalhe, como a pessoa pode sentir ou ter uma plena convicção de que agora sabe quem é Deus e que pode sentir a presença dele na vida. Mas aqui o texto está dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se está dizendo enquanto se pode, é porque haverá momentos da vida que não se pode mais. Está dizendo então que Deus é um Deus que se deixa achar quando ele acha que deve, quando ele quer deixar-se achar, que haverá momentos em que os homens procurarão achá-lo e não poderão achá-lo. Será tarde demais. É como aquele que fez tudo na vida, aproveitou a vida, eu sou novo, sou nova, nunca pensou na sua vida espiritual, pensou que era eterno, e a morte o surpreendeu, e depois de morto querer buscar Deus, que é difícil. Porque ele está mandando buscar Deus aqui em vida. Buscar ele enquanto se pode achar. Então tem muita gente deixando a oportunidade de querer conhecer quem é Deus. E aí depois, um acidente de repente, não deu tempo, só deu tempo de dizer ai, 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 quando dá. Porque alguns
a morte os surpreende de uma maneira que... Mas o que eu quero chegar é aqui no versículo 8. Ó. Deus dizendo pelo profeta, observe como Deus fala de pensamento. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Há poucos dias eu me lembrando que nesta prisão dos mensaleiros no Brasil aí, hoje existem essas câmeras de filmagem, que é uma caneta, é um brochezinho, uma coisinha, que pega o nego onde... Não imagina. Para que fosse montado provas para o Ministério Público, então, algum jornalista ou alguém da própria cúpula do balaio todo, conseguiram filmar e gravar um momento de entrega de certos valores em dinheiro para uns 3 camaradas de um grupo lá da corrupção. Um daquele era um evangélico de nome, uma daquelas autoridades. E a Câmara pegou ele com mais 2, orando a Deus, agradecendo pela propina que se rupiaram. Ó Deus, obrigado, abençoa-nos. Pedindo bênçãos, agradecendo. Abençoa teus servos. Olha, Deus tem servo ladrão também? Um homem desse, ele não sabe como é que Deus pensa. Deus está dizendo, o meu pensamento não é o vosso pensamento. O que ele quer dizer com isso? Vocês não pensam que eu compartilho com a perversidade. Vocês não vão pensar que eu vivo em comunhão com um homem perverso, um homem que vive a vida do seu jeito. Baseado nessas coisas que se ouve, a gente analisa um homem desse, ele nunca soube quem é Deus. Por isso que aqui, Deus fala do pensamento, pelo profeta Isaías. Os meus pensamentos não são como os vossos. Ele diz mais. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Deus. Que tipo de caminho é esse? Deus diz, pelo caminho da justiça eu ando. Se você quer que Deus ande contigo, você tem que aprender a andar, que é um viver de uma maneira que Ele aprove. Se você descobrir a maneira pela Bíblia, é a Bíblia que explica sobre Deus. Não é o livro do fulano, do cigano. Não é o presidente, nem o papa, é a Bíblia, nem o padre. É a Bíblia. É a Bíblia que ensina, é um livro revelado, como Deus quer que o homem ande. Se o homem andar pensando corretamente e andando dentro da maneira que pensou, em acordo com a permissão divina, Deus então anda com ele. Como é que Deus prova isso? No verso 7, que é um contexto onde lemos. No mesmo livro aqui de Isaías, 55, verso 7. Deus, pelo profeta, dizendo, deixe o perverso seu caminho. O iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus. Porque é rico em perdoar. Observe bem. Deixe o perverso seu caminho. Esse homem que pensa erradamente, age erradamente, tem que deixar de viver ou pensar assim. Aí Deus, no contexto do verso 8, diz que é porque o pensamento dele não é a mesma maneira que o homem pensa. Quantos estão em perdidãos, em vícios, em um monte de coisa, em comportamento errado? É interessante que todos vocês e outros de outras igrejas estão se voltando a esse caminho da fé em Cristo, examinando o texto sagrado. Todos estão tendo bom resultado. E vocês podem ter certeza, todos vão viver bastante anos na Terra. Todos. Todos que se voltam a esse Deus, Deus promete. Deus prometeu, está escrito, em morrer em ditosa velhice. Então você aí que está buscando a Cristo, está aí com 30, 40 anos, nem pensa em te aposentar, meu filho. Pode tacar a ficha porque tem muito quilômetro para longe. Pode certeza. Pode certeza disso. Porque este livro nos ensina a pensar corretamente até no começo, e tem outro dia, na dieta correta, o comportamento, ele ensina sobre tudo, a pensar corretamente. Então eu usei aqui esse texto, que eu quis mostrar a palavra pensamento, porque nós havíamos lido lá em Provérbios, que do coração
procedem o que? As saídas da vida. Da maneira correta de pensar, o homem vai colher, porque serão atitudes tomadas pelo próprio homem. Nós temos uma experiência, meus irmãos. Podemos ler lá em Hebreus capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Sobre o povo de Israel que tiveram 40 anos de amargo. Foram 40 anos de uma vida amarga. Porque não quiseram pensar da maneira que aprenderam por Moisés, amando do nosso Deus. Lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos deparar com Hebreus, perto de Tiago, capítulo 3. Eu quando falo assim em pensamento, eu me lembro muito da parte de homem. Quantos homens hoje, ou quantos lares, foram destruídos ou desgraçados, porque o mundo meteu na cabeça de muitos homens que ter mais que uma mulher é uma coisa boa. E eu pergunto para vocês, e vocês vão... Claro que todo relacionamento trino, em 3, acabou mal. Foi ou não foi? Num divórcio, numa morte, processo judicial correndo por anos, o pouquinho que tinha a casinha e o carrinho deu em nada, que foram dividir o pouquinho que tinha, o advogado comeu um pouco, o fora comeu outro, não sobrou nada para os dois. Estão me entendendo? Então tem pensamento que parece que tá bom, mas 2 frangas, já pensou? Às vezes nem é franga, às vezes é umas patachoca meia. Mas o cara... Né? E já pensou? E ele se acha o bacana, o garanhão, o gostosão. E no que dá? Em desgraça. Ele pensou. Se ele tivesse pensado como Deus, que disse, falhei uma adjuntora. Ou também, Deus disse, uma auxiliadora. Serão os dois uma só carne, o que Deus juntou, não separe o homem. Quer dizer, o que Deus criou, a maneira de ser, que o homem não invente coisa. E os homens inventaram diferente. Se perceberem bem, o casamento hoje respeitado, ele dura mais, dá mais certo. Quando um toma o seu lugar, respeita um outro, o que acontece? Vivem mais, dá menos problema, é ou não é? O pouquinho que se une lá, a bicicleta, a motinha 125, o fusquinha, tá, junta tudo, com a meia água, dá um patrimônio grande para quem não tem nada. É ou não é? Mas pelo menos tem o teto e o cavalinho para trabalhar. E quando rompe-se numa traição, numa infidelidade, numa aventura de um pensamento, acaba em quê? Num caso sério. E o pior não é, né? Sempre quem sofre é o coitadinho do filho ou da filha. É ou não é? As marmãs já vão pro bailão, ela já faz uma maquiagem, dá um reboco de novo, já arruma um outro. Ele também já dá um trato nele de novo, já aparece lá com uma que já passou por uns 5, 6, 7. E para ele é a coisa mais linda do mundo, é novidade na vida, e trocou a coitadinha que cuidava dele por uma tramboseira, que Deus me livre. Pensamento errado dá problema. Parece engraçado, alguém diz, mas o pastor parece meio engraçado. Não, eu sou engraçado, mas a coisa aqui é séria, não é? E aquele estava pensando em juntar mais uma, fica para a tua. Reforme ela, dá uma reformadinha. Hoje tem aquelas barrigueiras que apertam, elas ficam fininhas. Quando tirar, tire no escuro, minha filha. No escuro. Tira nada nos claros. Diz para ele, comigo não tem nada nas claras. E ele, na hora, tudo bem. Acorda de manhã, ela já está vestida de novo. Ele também, às vezes, não pode tirar muito, né? Não é só ela não, tem uns aí também que estão virados nas tramboseiras. Observe, meus irmãos, Hebreus capítulo 3, como o pensamento foi errado, desgraçou o povo hebreu quando Deus os tirou do Egito. Aqui o conselho do autor no capítulo 3, verso 12, dando a nós um conselho para não cairmos no mesmo erro deles, dizendo, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê? Perverso o quê? Coração, que é perverso pensamento. De incredulidade que vos afaste do Deus? O que é que nos afasta de Deus? O que é? Pensar e agir errado. Coração incrédulo. O que é esse coração incrédulo? O coração de incredulidade. É aquela pessoa que ninguém o convence. Mostra pela palavra. Às vezes vê a mudança de uma pessoa e a pessoa diz assim, olha, depois que eu passei a exercitar a minha fé da maneira certa, eu estou obtendo resultado. E a pessoa vê. E sabe o que ela diz? Isso é coisa da tua cabeça. E está certo. É da minha cabeça mesmo. A minha cabeça mudou. Mudou a maneira de pensar e o resultado está aí. É ou não é? Então aqui dá um conselho. Para que nunca haja
Agora ele está escrevendo para a Irmandade em Cristo, citando o passado. Nunca haja, irmãos, ou tenham cuidado, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Olha a palavra incredulidade. Observe bem, o que afasta o homem de Deus não é o erro. Não são um erro hoje, outro amanhã. O que afasta o homem de Deus é a dúvida sobre Deus, que é interpretada como incredulidade. Porque quando eu erro, mas creio num Deus perdoador, e eu busco o perdão nele, que aquele Deus do alto diz que ele não tem prazer que o homem viva desgraçado. Então eu tenho que saber o pensamento desse Deus. O que é que esse Deus pensa a favor do homem? O que é que esse Deus disse pelo profeta Ezequiel, por exemplo? Que ele não tem prazer na morte do homem incrédulo, mas que o homem se converta e viva. Vocês pensam que essa mortandade, famílias chorando porque perderam alguém, num tiro que não tinha nada a ver com a coisa, um acidente, vocês pensam que Deus se agrada disso? Não, meus irmãos. Deus não tem prazer nisto. Deus não se agrada com isso. Deus ama os homens. Mas os homens não podem ter uma vida independente dele. Se querem ter, vão marcar com a consequência. Mas se os homens se voltam a ele, ele tem os benefícios a conceder para os homens. E na terra existe a diferença, sim. As pessoas que pensam de uma maneira mais correta, em concordância com a divindade, são pessoas mais bem-sucedidas. Mais bem-sucedidas. No verso 13, continua ele dando o conselho, dizendo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Quer dizer, chame a atenção dos outros, um do outro. Cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que é esse engano? Tem comportamento que ele vai daqui a pouco virando um vício. Tem um erro que a primeira vez o juiz dentro de nós, pela convicção de remorso e de erro. Mas se eu insisto, vira vício. Esse endurecimento virou hábito. Um comportamento que, primeira, segunda vez, a minha consciência reprovou, agora não reprova mais. A polícia no Rio de Janeiro, que combate muito o crime, eles encontram nas paredes, fachadas, de orações e textos da Bíblia que o criminoso faz para Deus proteger ele para traficar. Vocês já viram disso? Textos da Bíblia pedindo a Deus ajuda para que dê tudo certo o crime essa noite. Olha, é coisa do diabo, meu. Não, uma mente dessa, ela não é uma mente. Ela é um depósito de dejeto, é um esgoto, é uma fossa, porque só tem nojeira e porcaria. Olha a imagem que os homens fazem de Deus. Deus é santo e disse, sede santos porque eu sou santo. Esse é o Deus da Bíblia. Quando eu citei aqui que não é o erro que afasta de Deus, mas sim um coração incrédulo, é porque enquanto eu creio em Deus, eu vou buscar em Deus o recurso. Para os fracassos, para as fraquezas, para os defeitos, para os problemas, porque eu sei sobre um Deus que eu aprendi sobre ele. Então eu vou pensar como Deus. Não pode pensar como aquela pessoa que não crê em nada. Tem pessoa, vou dar um exemplo. Acontece um problema, ela não tem um respaldo, uma pessoa estranha, um exemplo, para aconselhar o problemático a agir de acordo com a possibilidade de sair do problema. Mas não, conforme a direção que dá a orientação, é para fazer a pessoa se afundar mais no problema. Por exemplo, quando você vê uma novela que houve lá entre o casal, uma traição, ela trocou ele por ela, por outra, vice-versa, aí aparece a amiga para consolar a amiga, mas já traz já um outro amigo junto para tomar o lugar daquele que fez a baderna. Se é no pensamento divino, na coisa real, na realidade, vai ensinar o perdão, a reconciliação, a tentativa de um acordo, de alguma coisa que restaure. Não desgrace mais ainda, porque um abismo chama o outro, mas o mundo faz diferente. O mundo faz ao contrário. O mundo pensa diferente. E é por isso que o mundo está assim, doente e desgraçado. E as pessoas estão buscando a Deus e estão ganhando, tendo lucro na vida. Muito bem. O verso 14 diz, porque nos temos tornado participantes de quem? De Cristo. Você que está ficando crente em Cristo, examinando a palavra de Deus, você não está participando de um bandinho de doido. Você, através da orientação, está começando a participar do poder do próprio Cristo. É por isso que, queira ou não queira, você vai perceber, vem percebendo talvez,
as alterações em tua vida. Tem alteração? Sim. Todos que se lançam de verdade percebem em sua vida a mudança, sim. Não muda quem é incrédulo, quem é duro de coração. Agora, quem realmente deixa a luz de Deus entrar na vida, muda-se. Agora, precisamos entender uma coisa. A mudança acontece partindo da minha pessoa, que vou me voltar a Deus de uma maneira que Ele me chama. O Senhor Jesus, certa vez, disse o seguinte: não dá para pôr vinho novo em odres velhos, porque o odre vai se estragar. Ele está ressequido e vamos perder o vinho. Se a pessoa quer ter de Deus mudança, alterações, coisa boa, luz, eternidade na vida, não dá para querer participar deste caminho com esta bagagem que vem do mundão errado. Tem que querer se desfazer disso tudo, para que o Espírito de Cristo, que é o vinho novo, a doutrina nova, a coisa nova, entre num odre novo. Por isso que Cristo citou: necessário é nascer de novo. Quer dizer que aquela origem que nós trouxemos de berço não serve para vinho novo. Eu tenho que me converter de verdade a Deus, que é parar de andar para cá, começar a agir de acordo com o que Deus me oferece, para que Deus se aproxime de mim. Caso contrário, vou sempre andar sozinho. Preciso mudar os meus pensamentos. Aqui em Romanos, capítulo número 12, talvez esteja marcado alguma Bíblia, o apóstolo Paulo novamente agora entra num assunto que, se eu quero experimentar que Deus é bom, eu tenho que mudar a mente. Romanos capítulo 12, versículo número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, ele está falando para crentes em Cristo, por isso que ele chama irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Amém? Olha o que Paulo está ensinando aqui. O segredo para quem quer experimentar que Deus é bom. Quanta gente não quer nada com Cristo porque não sabe que Deus é bom. Não, bom é o mundo. A gente tem amigo que paga cachaça pra gente, dá um cigarro de graça, ensina o caminho do inferno de graça. O mundo é uma benção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Tem igreja aí que está vendendo benção. Quanto mais tu dá todo o teu salário, dá tudo, que a benção é maior. A verdade está dizendo aqui: eu apresento o meu corpo, a minha vida, do alto a baixo. E não quero mais fazer o meu gosto. O que Deus pensa para mim ou tem para mim. Paulo usou a expressão sacrifício porque antes de Cristo vir, existia a oferenda do animal. O animal era colocado inteiro no altar de bronze e fogo embaixo, para oferecer a Deus como um cheiro suave. Não podia a perna ficar de fora, nem o chifre. Tudo. Conforme o animal, ou pombo, ou novilho, ou bode, o que fosse, não podia nada ficar de fora, por completo. Aí Deus recebia. E tem um detalhe: o animal não podia ser manco, não podia ter unha quebrada, não podia ter sarna, tem que ser um animal perfeito. Já ensinava para nós sobre a morte de Cristo, como um cordeiro sem defeito, tipificado na velha aliança. Mas agora Paulo usa para nós. Se você quer experimentar que Deus é bom, não fique comparando Deus e o teu prazer, Deus e o teu gosto. Entrega a tua vida a Ele, confia nele. Deixa a tua vida nas mãos de Deus. Recebe Cristo como teu Senhor. Creia em Cristo. Diga: Deus, eis-me aqui. Eu quero daqui para frente que tu seja o meu dono. Eu quero daqui para frente que o teu Espírito domine o meu ser. Eu quero me entregar de verdade à tua presença, à tua palavra. Eu quero realmente ser um obediente de verdade. Paulo sabia que o caso era tão sério que ele podia ter usado na início do versículo: eu peço-vos, irmãos. Que palavra que ele usa ali? Rogo-vos. Quer dizer o quê? Eu suplico. Olha que loucura. Ter que suplicar para o homem ir para o céu. Tu não quer ir para o céu? Não. Pelo amor de Deus, meu filho. É isso que Paulo queria dizer. Pelo amor de Deus.
eu suplico a vocês, eu rogo a vocês, entregue o corpo de vocês a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto com a mente, com razão. Entendam a Deus com razão, com a mente, com a maneira correta. Isto é o culto racional. Antigamente a gente acreditava num Deus, praticando religiões, que nem sabia onde ia dar e onde ia chegar. E era verdade. Não funcionava e continuava batendo naquilo. Até que descobrimos a verdade e a maneira correta de ver resultado. Agora sabemos em quem cremos, como cremos e por que cremos. Porque estamos adorando um Deus com a razão, com a mente. O culto racional é este. Por que você está aqui? Tem que ter uma razão. Cultuando a Deus? Com que razão é essa? Por que razão? Ah, não, eu estou aqui porque me convidaram. Olha, eu estou até louco para sair. Ô Pangaré, a tua alma vale muito. Não vá morrer como um retardado qualquer. Aceite Jesus e te converta, entregue tua alma a Ele. Busque o perdão de Deus. Se você usou o teu corpo vários tempos para prostituição, para cachaçada, para droga, pare de oferecer o teu corpo para imundícia, entrega pela fé a Deus, pela fé em Cristo Jesus. Diga, Jesus, esse corpo foi um santuário da pinga. Seja um santuário do teu espírito agora. Esse corpo foi um santuário de doença de rua. Eu não podia ver o rabo de saia que pegava. Mas eu me curei. Agora eu quero ser cheio do teu espírito. Senhor, esse corpinho era só para ir para os fandão, casa do rock, balada, zoeira. Agora eu quero que esse corpinho acerte um lugar para ir te cultuar com razão, buscar tua palavra, crer em ti, te servir. Porque a morte, quando bater, eu estou em tuas mãos. Para isso tem que usar a razão. Tem homem que é sábio só para porcaria. Tem homem que é sábio para programar porcaria. Programar a vida dele não acerta nunca. Não sabe. Tem que usar a razão, a inteligência. Cultuar a Deus com razão é isso. O teu corpo, a tua vida. Não é que muita gente faz, a mocinha solteira ou mocinha chega pro gatão, esse corpinho é todo teu. Faz dele o que bem entende. E ele faz mesmo, depois larga. E por que não para o Criador? Tem gente que tem medo de Deus, que pensa que Deus vai fazer dele um boneco, um fantoche, que ele não vai poder. Mas não é fácil, tá louco. Mas Deus quase mata a gente. Eu estou até torto. Para, meu irmão. Quem deixa como escravo e corcunda é o mundo aí, ó. Deixando gente se arrastando que nem cobra, cheio de problema e doença. Esse é o mundão. O homem na mão de Deus, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. A pessoa na mão de Deus, ela tem luz da verdade. Sabe o que quer. Sabe para onde vai. Erra menos porque agora tem sabedoria para pensar corretamente. Os seus pensamentos serão equilibrados pela própria palavra. Este livro aqui, ele dá o raio-x da vida do homem. Para que sofrer se eu posso deixar o sofrimento fora da minha vida e ser mais alegre? Encontre uma pessoa, você, que vive a sua vida de qualquer maneira. O vale tudo e faz tudo. Pergunte se ela é feliz. Pergunte. Eu duvido ela dizer que é feliz. Só se estiver bêbada. Ela vai dizer, eu estou a pessoa mais contente do mundo. Acredito. Pega um tampa desse em sã consciência. Segunda-feira, onde você trabalha, chegue perto desse que não tem nada de Deus na vida, não conhece Cristo ainda, e diga assim, bom dia, querido. Ué, tá me estranhando? Vem na tua vida, ó. Dê uma resposta que você não espera. Se você chegar e perguntar, como foi teu final de semana? Foi bem? Estou com o fígado atacado, porque o vermute lá, a vodka com limão, acho que estava meia... É só choro, é ou não é? Ou então, não, estou triste. Meu amigo namorou no final de semana, bateu o carro dele, fomos numa boca aí, se passamos lá no Fernet, lá na Canjibrina e de lá para cá. É sempre uma má notícia. Mas chega amanhã do lado de uma serva, um servo de Deus, que está buscando o Deus da Bíblia. Como é que está, meu irmão, minha irmã? Glória.
Amém, amém. Firme, firme, mais firme que palanque banhado, mas está firme. Sempre tem uma resposta alegre. É ou não é? E as lutas? As lutas estão enfraquecendo. Porque maior é o que está comigo do que a luta. Sempre tem uma expressão de gente que vence e de gente que está pensando como Deus. O verso 2 do capítulo 12. E não vos conformeis. Você já pegou alguém assim mal sucedida? Que a vida sempre foi uma desgraça? E você pergunta assim, e aí, como é que tá? Tá dando uma melhorada? Olha, eu até desisti. Já estou até conformado. Tá, e o marido, ou a marida lá, a mulher, como é que tá? Não. Eu desisti já. Já me conformei. Eu já disse para ele, para ajeitar a vida dele, não adianta, estou há 15, 20 anos lutando. Ela já falei também para deixar aquele negócio todo dela lá, mas está prejudicando. Não adianta. Já me conformei. Tá aí, o concurso lá que eu... tentei 3 vezes, também não passei, já me conformei. Eu acho que é para eu ser pangaré meu. É para eu ser cauda e não cabeça. Eu nasci para levar pancada na vida. Estou conformado já. Você encontrou pessoa assim já, não? Mas tem ou não tem? Essa tua dor nas costas aí, que eu sei faz uns 6 anos, te incomoda? Olha, já tomei tudo quanto foi coisa. Foi no médico, examinou, disse que a vértebra está socada em cima da outra, que aquela coisinha que amortece ali, o amortecedor da vértebra, está osso com osso, não tem mais jeito. Tá, não tem mais jeito, tá. Não tem mais jeito para o homem, né? E Deus, onde é que fica na história? O Deus que fez o homem, será que ele não tem peça para repor, uma coluna, uma vértebra? Aquilo que a medicina não faz, Deus não pode fazer? Onde é que fica Deus? Tá, mas como é que Deus vai fazer com um pensamento negativo, que já deu veredito? Não tem jeito. Deus disse amém. Então Paulo está dizendo, aconselhando, e não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta maneira de viver, com o padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa... A mente tem que mudar. E claro que não é fácil. Uma mente que veio pensando muitos anos de um jeito, tem que ter muita humildade e sensibilidade. Mas a Bíblia dá o nome de um remédio para mudar uma cabeça dura. Abram comigo em Coríntios capítulo 10 aqui. Aquela mente que resiste. E eu sei que tem pessoa que luta contra a própria mente, quer pensar diferente e não consegue. Deixa eu localizar aqui. É 2 Coríntios capítulo 10, não é o primeiro. Vamos para o segundo. Eu sei que tem pessoa que luta contra a mente. Mas aqui tem um remédio. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5. Porque embora andando na carne, concorda toda a Bíblia, não? Esse andar na carne é andando na confiança da natureza humana. Embora andando humanamente, pela força humana, pela natureza humana, não militamos segundo a carne, quer dizer, não lutamos com as armas da carne. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, que são argumentos falsos para induzir a pessoa. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando, o interessante é agora, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Como é que você consegue levar o teu pensamento a obedecer Cristo? Acreditando no que Paulo disse na introdução do verso 4. Porque as armas da nossa guerra, da nossa luta, da nossa vida militar, não são carnais. Ele quer dizer o quê? Que ser crente em Cristo agora, querer ser diferente deste mundão, vencer fraquezas, vencer problemas, vencer comportamento errado, diz ele, não pode ser com pensamento positivo, basta pensar positivamente, isso são armas humanas. Basta procurar um psicólogo. Basta querer. Querer não é poder. Tem muita gente tentando sair do vício pela força dela, não consegue. Tem muita gente que diz assim, se eu pudesse ser diferente, eu pararia de causar problema no meu lar ou na minha vida, ou no trabalho. E tem pessoa difícil de mudar o comportamento, humanamente falando. Mas se ela usar armas de Deus, que Paulo está ensinando. E que arma é essa? Volte comigo em Romanos um pouquinho. Que arma que pode mudar o pensamento humano?
capítulo 8 de Romanos, que é depois de Atos, verso número 13. Porque se viverdes segundo a carne. O que é se viver segundo a carne? Impulsionado pelos pensamentos comuns. Caminhais para onde? Então você que diz assim, eu faço tudo que dá na telha. Já ouviu isso de alguém, não? Eu faço tudo que dá no pensamento, quer dizer isso. Comigo ninguém manda na minha vida. Eu sou dono da minha vida. Mentira. Quem é dono da vida dele é Deus. Foi Deus que deu. Ele não pode nem sequer fazer crescer uma unha. Só Deus faz. Ele não é dono de nada. Ele engana ele mesmo. Então esta pessoa que vive assim, a introdução do verso 13, dirigida pelos seus pensamentos, caminha para a morte, sem andar segundo a carne. Mas, agora é a chave aqui, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Que espírito é esse? Não, é o teu espírito. E não é praticar o espiritismo. Agora é que entra o poder de Deus chamado Espírito Santo. Como é que eu busco o Espírito? Como é que eu recebo o Espírito Santo em primeiro lugar? Fé. Fé. Jesus disse que todo aquele na terra que viesse a crer nele e amá-lo como seu Salvador, ele concederia o Espírito a essa pessoa. Talvez alguém que me veio pregar me ouve. Eu não nasci santinho não, tá? Eu fui bem marvadinho. Mas o Espírito de Cristo me pôs no eixo. Mas eu quis. Eu quis. Deus só opera dentro do nosso querer. Quando você não quer, Ele não concede e não faz. Por isso que o mundo está assim, se quebrando, se matando. Se pedirem socorro a Deus, Deus intervém. Porque Deus diz, eu faço a guerra, mas crio a paz também. Deus intervém. Mas o mundo não quer Deus. São poucos desse mundo que pararam para ler a Bíblia, estão parando para entender. Comparando ao número de pessoas, são poucos. Como é que eu vou receber poder do Espírito Santo se eu também não paro para receber? As pessoas hoje correm muito, se ocupam muito. Quando eu leio a Bíblia e paro para ler e estudar, ela gera fé em mim. Porque as coisas que eu não vejo, eu só posso buscar por fé. O que eu vejo não é fé. Este livro explica isso. Quando eu passo a crer de verdade que Cristo é quem Ele disse que é, as coisas começam a acontecer. Quando Paulo chegou numa certa cidade, se encontrou com os discípulos que haviam crido em Cristo. Paulo fez uma pergunta seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando se converteram? Diz ele, nós nem ouvimos que existe Espírito Santo. Diz ele, em que João batizou vocês? Provavelmente vocês foram batizados no batismo de João, que era o de arrependimento. Aí Paulo tirou umas horinhas com eles, falou do Cristo que estavam crendo, ensinou sobre o Espírito de Cristo, que era possível vir sobre eles. Eles entenderam, quiseram, Paulo orou com eles, ensinou a buscar, e eles foram transformados, foram mudados, e a natureza, quando o fogo do Espírito entra, ela vai para o eixo. Sozinho não vai nunca, meus amigos. Não é eu quero ajudar as pessoas que não é com uma vinda de culto de quando em quando que a tua espiritualidade vai aumentar. O templo local é para você aprender pela palavra e pôr em prática. Se você não pôr em prática, não renovar a mente, não passar a pensar diferente, jamais chega lá. Se Deus diz que você é um fracassado, acredite que você é um fracassado. Se Deus diz que você precisa dele, acredite que você precisa dele. Se Paulo ensinou por revelação que a pessoa viver impulsionada pelos seus pensamentos vai caminhar para a morte eterna, morte espiritual e morte eterna, tem que acreditar. Se Paulo está ensinando que eu preciso buscar o poder do Espírito de Deus para matar, sufocar, crucificar a natureza humana para que a natureza espiritual plena apareça, eu tenho que crer. Pelo poder do Espírito, eu vou vencer as fraquezas humanas. Mas eu preciso crer no nome de Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. É o poder de Deus. Por isso que ele fala no verso 14 aqui, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de? Quem é que é filho de Deus, então? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Tá, então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, os guiados pelo Espírito de Deus, jamais vão sair de um culto, irmão. Onde é que nós vamos depois do culto? Tá aí em Criciúma o cantor tal e até altas horas. A festa vai pegar tudo quanto é
droga, lista vai ter. Vai ser mesmo, vamos azular a noite. O Espírito de Deus jamais vai guiar alguém para essa fonte. E eu pergunto uma coisa, não é dessas fontes que saem os tiros, as mortes, os crimes, as gravidez fora de casamento? Porque aqui dentro da igreja não tem programa para se embriagar. Aqui dentro da igreja não tem um garanhão cantando a mulher do vizinho. Não, aqui não. Aqui o povo aprende a temer a Deus. Mas lá no campo de Satanás não tem limite. Lá vale tudo. O Espírito de Deus jamais guia alguém para lá. Jamais vai guiar. O Espírito de Deus, os filhos de Deus, são guiados por caminhos aprovados por Deus. Você está me entendendo? Os filhos de Deus são guiados não por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, quando eu fico crente em Cristo, eu recebo o Espírito dele. E agora, onde eu ia antes, não, agora eu não vou mais. Eu aprendi que lá está errado. Eu fazia isso, agora não faço mais. Aprendi que agora é errado. E o Espírito de Deus em mim está me dando força para eu ser diferente. É isto mortificar. É isto quebrar a maneira de pensar. É esta ação de Deus num coração que quer, é que ajuda este homem a ser diferente. Sozinho, despacho, ladainha, dinheiro grande ou pequeno, não muda ninguém. O que muda é o poder de Cristo agindo em tua vida, se você querer mudar a maneira de pensar. Se você não crê em nada, você vai ficar sempre assim. Mas se você, não, mas Deus está oferecendo, não, é possível, eu pensei que não, eu pensei que este caminho era só ir lá, ouvir uma coisinha, outra, uma leiturinha da Bíblia, estava bom. Não, meu amigo. Aqui tem muitos recursos para os homens. Tem muitos recursos para os homens. Para mudar os homens para melhor. Agora a fé desses homens. A natureza humana, ela deixa Deus agir? É aí que está a questão. Para nós encerrarmos, Provérbios capítulo 18. Podemos ler? O versículo 20 e 21. Do fruto da boca, o coração se fala errado. Do que produzem os lábios se satisfaz. Só para o bem e para o mal, é claro. A morte e a vida estão no poder da? O que bem a utiliza, come do seu? E é verdade, não é? Porque a boca vai falar o que há no coração. Se você se deparar com uma pessoa negativa, não crê em nada, impossibilidade, que Deus, isso é negócio de Deus, de Jesus, desencosta que isso pega. Está de perto. Mas fique perto de uma pessoa. Não, Deus é bom. Deus existe. A prova é que nós estamos vivos. A natureza denuncia um Criador. Não, jamais vou pensar isso contra Deus. Quando alguém não chega, não, tu não tem jeito. Não. Eu tenho jeito sim, para Deus nada é impossível. Quer dizer, a boca está falando, o que tem no coração, está utilizando bem a boca e vai comer o quê? Do seu fruto. Amém? Quantas pessoas nesse caminho da fé em Cristo foram curadas, literalmente curadas, de alguma doença? Mas se perguntar para elas, todas agiram dentro do que creram e afirmaram a sua fé proferindo. Não, eu creio que Jesus vai fazer, se não é hoje, é amanhã. E insistiu. Comentei aqui de uma cura que eu recebi no meu primeiro ano de fé. Mas na hora que o pastor orou por mim, não aconteceu nada. Mas eu não acreditei no que estava acontecendo. E eu falava da igreja até a minha casa. Jesus, tu não me curou. Não é que eu não creio, eu creio, e por que não me curasse, não sei, mas eu sei que tu podes. E vim embora falando sozinho. Eu fui nesse culto com toda a certeza que o pastor ia orar por mim e eu ia ser curado desse problema que me deu no pé. Tinha me dado lá um estalo, um negócio lá, e começou a inchar o pé e doer muito, e não deu nem para calçar mais o sapato. E eu não queria aceitar aquela situação. Porque eu fui no hospital na madrugada, com muita dor, examinar, não tem nada no pé, vou dar uma injeção de Voltaren, só que dando, é Voltaren e Cimbalina pro povo. Deram injeção para dor e mandaram embora. Aí dormi, mas quando passou a injeção, o efeito, no sábado, a dor,
e o sapato não cabia mais no pé. Mas eu fui no culto, muito leitor da Bíblia, era de orar e tal. Não. Jesus faz mesmo. Ele disse que quando houvesse a reunião em torno do nome dele e o povo usasse a fé, haveria coisas que iriam acontecer. Eu digo, eu vou, está escrito. Mas o pastor orou por mim no final do culto. O pastor orou por mim, orou, nada. Eu digo, mas nada. Pensei, mas era para ter acontecido. Porque eu vim com certeza que ia acontecer. Mas eu fui embora, batendo e falando sozinho dentro do carro. Quando cheguei em casa, que sentei, um sobradinho tinha entrado na minha casa, com o mesmo pastor que havia orado por mim. Ficamos conversando uns assuntos dele e tal, depois do culto. Quer dizer, 40 minutos depois, aproximadamente, 41 horas, eu havia me esquecido do meu problema durante a conversa. De repente, meia conversa, ele me pergunta, e aí, como é que está a dor? Melhorou? Aí que eu fui me lembrar. E fui tocar no pé, havia sumido a dor. Sumiu a dor e percebi que a restauração foi entrando gradativamente, desinchando e amanheci bom. Mas se eu tivesse, tá vendo? É o que a turma diz, isso é coisa da cabeça do povo. Que coisa nada, se o médico não faz, quem vai fazer? Não, eu digo, não, faz, Cristo disse que faz, ele faz. E eu não vou desistir, e não desisti. Saibam de uma coisa, nosso Deus, ele é professor. Diz que ele prova nossos corações. E é verdade. Às vezes você está todo empolgado, uma fé somente emotiva. Se ela é espiritual, ela perdura. Se é emotiva, é um fogo de palha, só na hora. Bem, vai embora, acabou tudo. Quando a fé é espiritual, não. Cristo diz que faz, eu não vou desistir. Vou embora insistindo e confiando. E a mente quer dizer, não, você é muito contra a mente. Em nome de Jesus Cristo. E automaticamente o fruto vai vir. Você vai expressar o que você crê, como crê, em quem crê, mudando a maneira de pensar. Amém?